Olá, colegas. Olá, colegas. Este é, este é mais um informe da NNP para iniciar a semana. Desta feita, nós vamos focar na lei torta, essa lei 15.157, e vamos reiterar a visão monocular. Então, eu gostaria de começar pela lei 15.157, para dizer a vocês, e aí com essa nomenclatura, adjetivando como uma lei torta, porque foi uma lei que foram vetados vários itens. E a finalidade era eximir o segurado de revisões periódicas quando da aposentadoria por invalidez. E acabou passando essa coisa esdrúxula, onde retira de nós a especialidade de sermos perito e aponta a necessidade de um infectologista quando da realização da perícia o segurado portador de B24. Então, eu queria deixar claro para os senhores o seguinte: a lei, e aí doutor Paulo Vitor vai explicitar o que é que consta da lei, essa lei torta, essa lei que o legislador errou e o governo se passou. E passou essa coisa esdrúxula da presença de um infectologista quanto dessa perícia. Então, sendo assim, nós estamos impedidos legalmente de participar, de realizar uma perícia de espécie 31, auxílio-doença, ou B87, o BPC, mesmo que seja por ateste MED, porque no ateste MED acaba sendo uma conformação para o benefício por espécie 31. Então, é proibitivo realizar a perícia. É consentido realizar análise documental para imposto de FGTS e outros. Porém, não para o ateste MED, porque se trata de uma espécie 31. Ok? Por favor, doutor Francisco. Bom, conforme o presidente Argolo já falou, houve uma confusão no Congresso Nacional, eles derrubaram o veto e acabou esse texto de lei sendo reativado. Quem bolou essa lei, esse é o problema de não conversar com a área técnica, né? Achou que ia facilitar a vida dos pacientes vivendo com HIV/AIDS, no sentido de isentá-los de revisões e de ter um médico infectologista avaliando junto, deturpando completamente o conceito da especialidade de perícia médica, né? Todo mundo na medicina sabe que quando você é avaliado pelo especialista da doença que você está passando, a tendência é dessa avaliação ser mais rigorosa e profissional, isso é natural, isso a gente fala abertamente. Então, se isso continuar do jeito que está e não houver uma ação do governo para reverter, em primeiro lugar, quebra de sigilo médico. Vai ficar na cara que determinadas pessoas que estão sendo remarcadas são portadores do HIV/AIDS. Isso é horrível. O legislador que pensou nisso não considerou a hipótese da quebra do sigilo e da exposição do paciente. Segundo lugar, perda da perícia profissional. Você vai ser avaliado por um médico que poderia ser seu médico assistente. E pior, a tendência dessa avaliação é ser mais rigorosa, porque o infectologista conhece o paciente vivendo com HIV, ele sabe o que de fato pode incapacitá-lo, não, muito mais do que outros médicos. É por isso que a perícia médica é uma especialidade única, porque você nivela esse tipo de situação para análise meramente profissográfica. Então, essa lei é a pior coisa que aconteceu nos últimos anos, eu diria, em termos da profissão, porque ela degenera a profissão. Imagina agora o INSS ter que ter 56 especialistas, porque é um para cada especialidade, em cada agência do Brasil. Então, assim, a gente espera que o governo tome medidas para derrubar esse texto legal. Agora, medidas, Argolo, legais. Não é chefe de divisão vir para perito e mandar ele fazer coisa ilegal. A ANMP Ele também não mandando de concorda com WhatsApp, essa lei. WhatsApp, E como por é que um zap. WhatsApp. Exato. A lei, ela é um absurdo, ela é inconstitucional na nossa visão. Mas a gente tem que seguir os passos corretos. Não é mandando o perito descumprir, porque aí chega o Ministério Público, depois vai para cima do perito, não vai para cima do chefe. Então é isso que a gente pede. Em primeiro lugar, é auxílio-doença, incluindo a teste médio, ou BPC, não dá mais para fazer se você não tiver um RQE em infectologia.
As outras análises podem, por quê? Porque a lei, o Paulo Vitor vai explicar melhor, não contemplou essa diferenciação. É isso, é simples, não é para ficar acreditando em chefe falando em regulamentação, a gente já soltou uma nota falando sobre isso, né? Que não tem regulamentação nessa área, nesse caso, e vamos torcer para que o governo haja rapidamente para derrubar essa lei, né? Que foi homologada pelo Congresso Nacional. Paulo. Bom, como grande parte da matéria já foi adiantada em relação à lei, eu vou me restringir à questão da análise normativa referente à mudança na prática da rotina dos peritos em relação a essa questão da avaliação de segurados ou de requerentes do BPC relativos que possuam um diagnóstico de CID-B24. A Lei 15.157 realmente é uma lei deturpada, não leva em consideração é, a realidade da perícia médica federal, a realidade do que significa atividade pericial, que não é uma atividade de medicina assistencial, então, portanto, não há a necessidade desse requisito de que o perito ostente o título de especialista em cada área que ele vá fazer a perícia de um segurado qualquer. Então, efetivamente, deve existir uma avaliação homogênea em relação a todos os tipos de doenças, moléstias, deficiências. Então, a gente realmente considera uma lei inconstitucional por uma série de fatores, vários deles já foram colocados aqui. O governo certamente tem a maior legitimidade para poder impugnar a lei e buscar a declaração da sua inconstitucionalidade, mas apesar disso, a associação também, por ser historicamente contrária a essa divisão de especialidades dentro da carreira, vai acionar também o judiciário buscando obter essa declaração de inconstitucionalidade e, nesse ponto específico, espera contar com o apoio do governo e das demais instituições para que a gente possa sanear esse defeito operacional que foi criado a partir de agora. E em relação ao recorte que deve ser feito sobre a atuação dos peritos, a Lei 15.157 ela é uma lei que não dispõe de artigos próprios, assim, para usar termos leigos. É uma lei que tem 2 artigos. Cada um desses artigos altera 2 outras leis pré-existentes. O primeiro artigo trata da Lei 8.213, que é a Lei dos Benefícios Previdenciários do Regime Geral, e quando ela vai fazer a inserção sobre a necessidade de um perito especializado em infectologia proceder à avaliação pericial de um segurado diagnosticado com B24, ela o faz especificamente em relação ao artigo que trata do auxílio-doença, que é o artigo 60. Só que dentro do artigo do auxílio-doença, existe tanto a previsão da perícia médica como a previsão da análise documental. E como esse parágrafo o parágrafo que traz a necessidade da presença de um perito especializado em infectologia, ele está lá no final, ele abarca toda a avaliação pericial do artigo 60. Então, num primeiro momento, a Lei 15.57 cria, sim, o requisito legal de que a avaliação pericial da espécie B31 relativa a assegurados que são diagnosticados com o CID-B24, com SIDA-AIDS, seja necessariamente feita por um perito especializado em infectologia. E aqui também cabe um esclarecimento nosso, porque já houve algumas dúvidas em relação à seguinte questão. Mas e se o CID-B24 não for a causa principal da incapacidade? Gente, isso é uma avaliação que ocorre dentro da avaliação pericial, dentro do exame pericial. Quando o segurado ou o requerente aparece para você, não lhe cabe, num primeiro momento, fazer esse juízo de qual CID é o principal, qual CID é o secundário. A pessoa tem o CID B24, ela necessariamente só pode ser examinada para as espécies B31 e BPC por um perito especializado em infectologia. Então, e agora avançando para o segundo artigo da Lei 15.157, é o artigo que altera a Lei 8.742, que diz respeito ao benefício de prestação continuada BPC. Então, para resumir, a Lei 15.157 altera apenas 2 leis, uma delas sendo a Lei
dos benefícios da Previdência, e aí ela é específica em relação ao auxílio-doença, ao benefício por incapacidade temporária, espécie B31, e o segundo artigo altera o dispositivo específico do BPC. Então, para resumir, quais são as hipóteses em que o perito não pode, de maneira alguma, avaliar um requerente diagnosticado com CID-B24. Espécie B31, independentemente de ser avaliação pericial presencial ou remota, teste MED, e BPC, independentemente de ser também presencial, telemedicina, você vai olhar o CID e a espécie do benefício, e sendo uma dessas duas hipóteses, não vai fazer. Saque de FGTS, isenção de imposto de renda e outros benefícios não entram nessa vedação da nova lei e, portanto, podem ser efetivadas e realizadas como vinham sendo. Bom, ainda nesse primeiro assunto, e reiterando o que o Chico falou, quem quebrou o sigilo foi a própria lei. Tá? Então, vocês, peritos, não fiquem preocupados quando dá marcação e de aditivar aquele artigo que a associação recomendou para vocês colocarem lá no PMF, quando vocês pontuarem erro grosseiro que abrir a janela de aonde colar aquele artigo, você dizer assim, mas eu vou estar quebrando o sigilo. Não! Quem quebrou o sigilo foi a própria lei. Então, vocês são imunes a qualquer arguição nesse sentido, ok? E deixar claro que o doutor Paulo Vitor, do Departamento Jurídico, já está tomando providências cabíveis em relação a essa lei torta, chama assim. No segundo item, é só para passar aqui, porque essa semana que passou, várias DRs têm se colocado de novo em dúvida de um assunto que já estava esgotado há muito tempo, mas anda a vir e torna, esse assunto volta em relação à visão monocular. Gente, não existe lei nenhuma que abarque a visão monocular como isenção de imposto de renda. Não existe. Primeiro que visão monocular não é cegueira, como o nome está dizendo. Você ainda tem um olho, você tem a visão, você perdeu uma visão, mas você não é cego. Cego é você ser cego, literalmente. Então, no cunho literário, você já faz o interpretativo. E no viés técnico, não existe visão monocular que abarque cegueira. Não existe para fins de isenção de imposto de renda. Então, era en passant que eu queria reiterar isso. Não sei se Chico quer falar alguma coisa sobre o assunto, e depois o Paulo Vitor. Brevemente, a gente tem que parar com essa mania que zap de chefe, ofício circular, memorando circular vale mais do que lei. Me espantou que uma perita chegou a questionar por que teria que cumprir a lei do HIV. Aliás, lembrando que os CIDs que abarcam o HIV é de B20 a B24, não é só B24. E a lei do monocular teria que ser descumprida. A gente falou, olha, querida, não tem lei de monocular. É isso que o Argolo está falando. Não tem. Tem um parecer opinativo da PGFN que só serve para eles e que estão tentando enfiar para nós goela abaixo, como tudo que faz nos últimos anos. E não é só esse governo, no outro também, né? Enfiando goela abaixo para nós questões que não estão abarcadas em lei para tentar resolver problemas de justiça, sei lá o quê. Então, assim, não tem lei, monocular não é cegueira, interpretações elásticas não competem a nós, médico não faz hermenêutica, quem faz isso é juiz. A gente tem que cumprir a lei e parar toda hora voltar essa história do monocular. Vocês que estão abarcando essa ideia do monocular, vocês estão prejudicando os cegos de verdade. Você bota isso na cabeça. Essas vagas especiais, benefícios especiais que é feito para cegueira, vocês estão prejudicando os cegos de verdade ao ficar dando esse benefício para quem enxerga perfeitamente com um olho só. Então era isso que eu tinha para falar, Lula. Uma coisa sobre. Não, eu Nós só temos até um queria. parecer A gente vai informe. reiterar,
a gente vai reiterar nos grupos, depois da divulgação desse vídeo, um parecer nosso, uma nota de 2021, quando a gente tinha solucionado essa mesma divergência, até porque o parecer que algumas chefias têm citado, ele é um parecer bem antigo também, não existe nada de novo na matéria, e nos espanta essa questão está sendo requentada agora com áreas de urgência ou de profunda alteração do quadro. Não existe nada disso. A perícia do portador de visão monocular permanece idêntica, o quadro legal não mudou e a gente vai reforçar aquela orientação já divulgada em 2021 para os senhores. Então, minha gente, uma boa semana. Não se deixem levar por informes duvidosos, fracos, frágeis, querendo sobrepor as leis. Lembre-se, o seu porto seguro é e será sempre a ANNP. Um grande abraço e uma boa semana.